dia. Como muitos de vocês já sabem, meu nome é Cassiane, eu sou mestre em antropologia e hoje nós vamos ter a primeira aula de seminário temático na linha de formação específica 2, voltada para discutir gestão pública, gestão municipal e pensar também algumas teorias que vão nos ajudar a pensar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre gestão democrática e participativa. Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar com os seguintes tópicos. Vocês podem ver aí no slide 1. Aula 1. Guerreiro Ramos e a administração pública em perspectiva. Então, nós vamos trabalhar com Alberto Guerreiro Ramos, uma biografia sucinta dele, tá? Depois nós vamos trabalhar com a perspectiva de Guerreiro Ramos sobre a administração pública como conhecimento científico. Depois nós vamos entender o que Guerreiro Ramos quer dizer quando ele fala de excessos interdisciplinares. E vamos entender um pouco também sobre como que é construir o conhecimento. Porque como a gente vai falar um pouco de Guerreiro Ramos, vocês vão ter que entender um pouco de onde Guerreiro Ramos bebe, qual é a fonte de conhecimento que Guerreiro Ramos estuda e se forma para que ele possa fazer as críticas que ele faz à gestão pública, à administração pública como ciência, tá? Prosseguindo então, vocês podem olhar aí no próximo slide um pouco da biografia de Alberto Guerreiro Ramos. Então, Alberto Guerreiro Ramos foi um grande pensador da sociologia brasileira, que desenvolveu um pensamento teórico original em administração. Nascido em 1915 no Recôncavo Baiano, cursou Ciências Sociais e Direito na Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, no final da década de 30. Iniciou sua carreira em 1943 no DASP, Departamento Administrativo de Serviço Público. Então, Guerreiro Ramos, na verdade, ele é um sociólogo, né? Ele se coloca como um sociólogo que entrou para a carreira da administração pública. E como que isso aconteceu de fato? Guerreiro Ramos, como muitos da sua época, desejava, como carreira, ingressar para a docência, né? Porém, nunca acontecia, nunca dava certo dele entrar para a docência, dele ter uma cadeira de docente na Universidade do Brasil ou em qualquer outra universidade. E foi quando ele resolveu prestar concurso para o DASP, o Departamento Administrativo de Serviço Público, para então começar uma carreira na administração pública. E como ele ainda tinha um pezinho ali na academia, ainda tinha aquelas vontades, ele desenvolveu todo o seu pensamento teórico sobre a administração pública por causa dessa mudança na sua carreira. Então, ele começou a pensar em administração pública como pessoa que está de dentro, como pessoa que está vendo o que acontece dentro da administração pública, está tentando entender melhores formas de se pensar em administração pública. Então, ele é esse autor que vem da sociologia para a administração pública para conseguir nos passar um pouco de uma perspectiva mais participativa, de você estar onde tem que estar e a partir do que acontece ali você refletir sobre o que realmente é aplicável e o que não é. Então, quando a gente pensar em Guerreiro Ramos, a gente vai pensar nisso. A gente vai pensar em olhar para a administração pública com um olhar crítico, um olhar de pessoa que vê o que acontece na prática e consegue fazer críticas ao que está na teoria. Então, ele fez escola dentro da administração pública, refletindo e pensando dessa maneira. No próximo slide, eu vou trazer para vocês só uma curiosidade que é um prêmio
que chama Prêmio Guerreiro Ramos de Inovação na Gestão Pública, que ele é realizado pelo Conselho Federal de Administração no Brasil. E esse prêmio tem como objetivo reconhecer formalmente profissionais e acadêmicos de administração pelo mérito alcançado em virtude do desenvolvimento de trabalhos que caracterizam práticas inovadoras ou pesquisas científicas capazes de transformar e melhorar continuamente a administração pública brasileira. Então, daí, do próprio prêmio que a gente acabou de ler aqui, qual é o objetivo, você consegue imaginar como que Guerreiro Ramos é pensado dentro da administração, né? Porque ele vai ser pensado como essa pessoa da pesquisa e da inovação. Dessa pessoa que consegue ter um olhar para o futuro. Essa pessoa que consegue trazer soluções que não estão apenas baseadas em modismos ou numa tradição muito arcaica, mas ele vai trazer perspectivas novas dentro do que é possível, dentro do que já tem estruturado na administração. Então, ele não vai se deslocar para o escritório dele, para o local dele de estudos, e ficar ali pensando na administração e pensando a partir dos teóricos. Ele vai estar em ação, trabalhando como administrador público, como gestor público, construindo sua carreira, e a partir do que ele vê ali, do que é possível, como ele também estudou direito, do que o direito vai permitir a ele, né, o direito administrativo, que eu imagino que vocês têm bastante já contato com o direito administrativo nessa altura do curso. Então, todas essas questões do direito administrativo, de tudo que se pensa na administração, de todos os limites, né, dentro daquele limite. Então, ele vai pensar dentro da caixinha, mas ele vai explorar a caixinha inteira, tá? Então, quando a gente pensar guerreiro, a gente vai pensar nessa perspectiva. Alguém que sabe que tem uma caixinha, sabe que tem uma limitação, né, que não tudo é possível, tudo deve ser feito, mas dentro dessa caixinha ele vai explorar todos os cantinhos, né, para poder pensar formas de modificar o cotidiano da gestão pública, a forma de se fazer gestão pública, tá bem? No próximo slide, nós vamos então começar a pensar a administração pública como conhecimento científico. Olha aí no slide, então. Então, nós temos aqui dois tópicos para a gente falar, né? A questão da administração pública nacional como alternativa ao patrimonialismo e o fenômeno administrativo pensado como racionalidade exclusivamente instrumental é ingenuidade. Então, o que Guerreiro Ramos traz a partir dessas perspectivas, né? Ele vem trazer o que eu já estou trazendo e conversando com vocês um pouquinho desde quando a gente começou essa aula de hoje, que é o quê? Que a gente tem que reconhecer, ainda mais você tem que lembrar que Guerreiro estava refletindo e pensando sobre a administração pública lá no início do século passado, primeira metade do século passado. Então, ele tem um conhecimento e uma carga de conhecimento em torno da gestão administrativa pública no Brasil, que não é a que a gente tem hoje. Então, a gente também nós também não vamos fazer essa volta no tempo e então a gente também não vai pegar o que foi falado lá atrás, que foi pensado dentro daquele contexto histórico e querer aplicar e pensar igualzinho agora, né? Nós temos assim quase um século de distância de quando Guerreiro pensou e refletiu sobre a administração pública. Apesar que ele foi escrevendo até a década de 70 e 80, quando ele morreu, mas quando ele começou a pensar em administração pública e tudo mais, a gente tem que lembrar que está dentro de um contexto histórico que não é o mesmo de hoje. Não tinha acesso às tecnologias que nós temos hoje, etc. Então, a gente não vai cometer esse engano temporal, tá? Então, o que ele vem falar primeiro? Ele vem falar que
A administração pública nacional foi algo que beneficiou interromper o patrimonialismo. Sim, e aí ele vai realmente achar isso algo interessante, algo relevante para a administração pública. Né? Vocês lembram o que é patrimonialismo dentro da administração pública? Eu imagino que sim, mas a gente vai recordar. Quando a gente fala de patrimonialismo, principalmente dentro da administração pública e da gestão pública, a gente está falando dessas perspectivas da pessoa fazer uso da administração pública a partir das suas redes de parentesco, favorecer suas redes de parentesco, suas redes de amizade, né? Suas redes sociais menores. Então, a pessoa pensa que a administração pública, que a gestão pública, que esse espaço é seu patrimônio particular. E aí ele faz uso a partir da sua perspectiva particular. Né? Lembrando que quando a gente pensa em administração pública, a gente está pensando em bem público. E pensando em bem público, nós temos que atender o interesse público. Então, será que atender a família, a rede de amigos de uma determinada pessoa é atender o interesse público? Né? Quem nós estamos atendendo? Então, nós vamos falar de oligarquia, nós vamos falar de despotismo e etc. Tá? E aí, nós vamos trazer, então, essa questão do fenômeno administrativo pensado como racionalidade exclusivamente instrumental é ingenuidade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, quando a gente for pensar a administração pública, nós devemos não pensar apenas como uma ciência que ela é como uma ciência dura, exata, tá? O que eu quero dizer quando eu falo que é uma ciência dura, exata? Que, que é uma ciência que ela não tem flexibilidade, que é uma ciência que, bom, 1 mais 1 é 2, vai ter quem discorde talvez, mas 1 mais 1 é igual a 2. E pronto, acabou. Né? É assim que a gente aprende uma ciência dura, exata, como a matemática. Se você fazer um cálculo, né, de contas que vai gastar numa prefeitura, de qual que vai ser o seu gasto em casa no mês, aquilo ali é preciso, é o que é. Né? O que você pode flexibilizar ao fazer uma lista dos seus gastos? Né? E aí você vai estar passando da ciência dura para uma ciência mais social, uma ciência aplicada no cotidiano, que é como a gente pensa em administração, né? Que é a ciência social aplicada. Você pode pensar assim, eu tenho aqui, Cassiane, na minha lista de gastos do mês, eu tenho aqui as contas de água, luz, telefone, eu tenho aqui o aluguel e etc, etc. Mas dentro dessas contas aqui, para que eu consiga economizar e ter uma renda que sobra no final do mês, talvez eu possa usar melhor a luz, eu posso usar melhor a água, eu posso usar melhor o telefone. Né? Então eu posso começar a ter o hábito de desligar as luzes que não são necessárias na casa de estarem acesas durante a noite. E foi um hábito que a gente adquiriu muito depois do apagão. Talvez tenha pessoas aí com idade que lembrem. Você pode fazer um uso mais racional da água dentro de casa, né? Porque também aqui em Montes Claros, quem é de Montes Claros vai saber, nós também aprendemos a fazer um uso mais adequado da água depois do racionamento. Então, assim, essa flexibilidade da conta, da contabilidade da casa, ela aconteceu por causa de uma ação social. Então, você pode mudar um pouco o que parece uma ciência dura quando você tem como agir sobre ela, quando você tem como mudar coisas pela sua capacidade humana. Né? Então, a administração, ela não deve, como ela lida com pessoas, como ela está o tempo todo em relação com pessoas, ela não deve ser pensada como essa ciência dura, como essa ciência que não é flexível, como essa ciência que não pode alterar algumas coisas para atender o bem público.
Então, não é uma alteração para atender interesses particulares. São alterações que são feitas para ainda atender o bem público, né? Para atender o interesse público, quer dizer. Então, vocês têm que pensar que Guerreiro Ramos vai sempre estar fazendo essas provocações. Né? E é nesse sentido que eu trouxe algumas reflexões sobre ele para vocês. Durante essa nossa disciplina de seminário temático, eu consegui, na hora que ler, na hora que estudar o que eu vou passar, ter essa perspectiva mais crítica, ter essa perspectiva assim de, da teoria se fala isso, mas assim, a gente pensar nisso quando vocês forem fazer o estágio e etc, tá? Vamos então ao próximo tópico, que são os excessos interdisciplinares, que Guerreiro Ramos vai falar para a gente. Então, olha aí agora no slide. Então, ele vai falar para a gente sobre interdisciplinaridade versus individualidade da disciplina. Ele vai falar sobre transferências de conceitos, né? Então, ele dá exemplos de conceitos como de autenticidade, comunhão, saúde, etc. E vamos pensar os principais elementos individuais para a eficácia organizacional, que ele também vai nos falar um pouco sobre isso. Então, o que ele quer dizer quando ele fala sobre interdisciplinaridade versus individualidade da disciplina? Ele vai falar que, durante o período que ele estava estudando, lógico, gente, que ele percebia muito um movimento das pessoas para trazer conceitos de outras disciplinas para pensar em administração. E lembra que Guerreiros é aquele sociólogo e aquele teórico que vai falar assim, olha, para a gente pensar em administração pública, a gente tem que estar lá dentro e a partir de lá a gente começa a pensar, não ao contrário? Então ele vai trazer algumas críticas. E aí ele vai falar, por exemplo, que muitas vezes o pessoal traz conceitos da psicologia ou das ciências da saúde, diversas, seja lá qual for, e quer aplicar dentro da administração pública de cima para baixo. Né? Apenas chega com o conceito e fala, olha que legal isso aqui, vamos aplicar? Vamos pensar isso aqui na administração pública? E aí ele vai fazer a crítica. Aí ele vai criticar, por exemplo, o conceito de autenticidade, que foi trazido por uma vertente que tem a ver com a psicologia. E ele fala assim, não tem como, não tem como uma organização, um espaço de gestão pública, trazer essa marca de autenticidade. E por que ele faz essa crítica? Porque para que algo seja autêntico, ele explica no texto, para que algo seja autêntico, ela tem que ser único, tem que ser homogêneo. E uma organização, uma instituição da administração pública, ela nunca vai ser homogênea. Né? Então exige quando você fala de autenticidade, exige de nós pensar que vai haver homogeneidade, coerência, todas essas palavrinhas que a gente pode pensar em torno de uma objetividade, né? De um coração duro, de um núcleo duro. Né? Então, quando você fala assim, fulano é autêntica, né? Marli é autêntica demais, gente. Quando você fala sobre uma pessoa e fala que ela é autêntica, você quer dizer que ela impõe um jeito de ser no mundo que ela não muda. Ela é sempre coerente, ela sempre sabe o que dizer. Então, assim, ela já tem uma postura mais forte. E é uma instituição com tantas cabeças pensantes, com tantas pessoas colocando a gestão em prática, como que ela vai ser autêntica? Então, ele vai falando desses perigos de trazer categorias e conceitos de outras disciplinas que não vão caber quando se pensa em administração pública. Nesse sentido, eu acho interessante a gente pensar também esses movimentos que são feitos aqui hoje, né? Aqui no mundo hoje, que não é aquele mundo mais de guerreiros, mas que ainda se faz. Né? Quando a gente vê essa dobradinha
que se tenta fazer, que se tenta impor em torno dessas perspectivas de coaching, que vão trazer reflexões mais psicologizantes e tal para a administração, a gente já pode fazer essa crítica, né? Sem pensar realmente o que se vive de fato ali dentro da instituição, tá? E aí ele vai falar, né, por exemplo, de saúde. Para você falar de instituição saudável, você tem que conseguir conhecer cada uma daquelas partes, né? É, quando você fala de saúde, você fala de um corpo inteiro. Você não faz. E para você saber como o corpo inteiro está, você tem que verificar o corpo inteiro. Né? Todas as partes que estão interligadas, todas as partes que fazem parte daquele corpo. Não é olhar, né? Você pensa aqui um grupo inteiro, você pensa aqui, e você olha só para o grupo e fala que ele é saudável. Mas se você começar a pensar cada membro daquele grupo, talvez você veja que João não está muito bem nos seus trabalhos. Então, falta uma conexão aqui. Na hora que a corrente tem que passar, trava, né? Trava numa parte. Então, será que está saudável mesmo? Será que fulaninha que está aqui não está sobrecarregada porque João não está conseguindo fazer o trabalho dele? Então, isso é saúde? Então, ele vai trazer todas essas perspectivas de crítica para a gente refletir e conseguir entender a administração a partir, né, falando mais uma vez, a partir da prática, a partir da realidade vivida, não a partir de cima. E é o que ele fala que é muito importante pensar, é como é relevante para uma instituição que se conheça os indivíduos, né? Que se conheça os elementos individuais presentes naquela instituição. Então, não só em torno de pensar as pessoas que estão ali, que também é importante, de você pensar, igual eu falei aqui agora, né, da corrente que se quebra porque alguém não está bem, não consegue executar o trabalho, ou não sabe executar, alguma coisa que faz o fluxo parar, e pensar também os aspectos peculiares da administração pública, daquela instituição pública, porque cada instituição pública é diferente, tem uma função diferente dentro da gestão da administração pública. Então, pensar cada ponto de uma maneira diferente, pensar cada forma de gerir uma instituição, seja qualquer a função dela, seja uma escola pública, ou seja um hospital público, ou seja a prefeitura, né, do município. Então, pensar as suas particularidades e pensar como que aquelas particularidades vão atender ou não o interesse público e de que forma que isso pode ser feito. Então, ele fala muito de você ter um olhar de dentro para poder pensar as teorias e as formas de se colocar a administração pública. Nesse sentido, da onde foi que Guerreiro Ramos bebeu? Qual é a fonte que Guerreiro Ramos utilizou para trazer todas essas perspectivas para a gente? Então, olha aí comigo no slide. Como construir conhecimento? Né? Então, Guerreiro Ramos ele vai beber, vai trazer para a administração pública um pouco da sociologia do conhecimento que traz para a perspectiva dele uma visão crítica sobre o conhecimento científico, né? Como a ciência aplicada deve ter o seu conhecimento aplicável. Então, o que ele quer fazer? Estava, naquele período que ele estudava, em alta dentro da sociologia, em crescente, na verdade, não em alta, em crescente na sociologia, pensar a ciência, refletir sobre a ciência. Né? Então ele entra dentro dessa perspectiva para refletir sobre a administração pública. Essa perspectiva é chamada de sociologia do conhecimento. E aí eles vão falar, os autores, que são os clássicos da sociologia do conhecimento,
eles vão trazer perspectivas sobre você pensar os aspectos que faz com que uma determinada ciência exista. Os aspectos sociais, morais, é, econômicos, né? Os aspectos que têm a ver com o social mesmo, né? Que faz uma ciência existir. Eu gosto muito de usar, quando eu falo de sociologia do conhecimento, um exemplo do Fleck, que é um desses teóricos e que são referência para a sociologia do conhecimento, e ele nos conta, o foco dele é mais trabalhar com uma sociologia do conhecimento que pensa a ciência da saúde, né? E aí ele, na pesquisa dele, ele encontra dados sobre como que foi feita, pensando também na primeira metade do século passado, todo um estudo para tratamento de tuberculose, da doença tuberculose, né, que é uma doença respiratória, e como que se foi feito os estudos para tratar a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. E ele percebe um, um esforço maior para fazer acontecer essa cura, esse tratamento mais rápido da sífilis do que para a tuberculose. E aí ele traz algumas questões. Eu vou falar só de uma, que é a que eu acho mais interessante, que ele faz um contraponto entre como que a tuberculose foi romantizada, principalmente nos livros e novelas e filmes, etc., no mundo, né, como a doença daquela pessoa que sofre de amor, ou a doença do artista, e como a sífilis não vai ter possibilidade de ser romantizada e ainda vai trazer um dano moral para quem possui a doença. Né? Ainda vai trazer uma perspectiva de vergonha para quem possui a doença. Então, ele mostra que tem uma perspectiva muito moral que vai deixar com que a pesquisa sobre a tuberculose seja mais lenta, mas agilizar a pesquisa em torno da sífilis. Então, ele vai falar de como a ciência é construída muito assim, né? Da gente pensar que existem momentos, formas de se pensar a ciência que não são apenas para que o cientista tenha contato com a verdade, para que o cientista nos apresente como pessoas que não são cientistas também a verdade, mas que essa ciência ela tem também seus aspectos morais, tem seus aspectos econômicos, daquela pesquisa que é financiada, daquela que não é, ele vai trazer essas perspectivas também. Né? Quando ele fala das doenças, ele fala disso também, onde se investe, onde não se investe, porque também onde vai ter mais lucro, onde não vai ter mais lucro. Né? Uma doença como sífilis, a pessoa que está com ela, ela vai ter mais interesse de pagar para o tratamento, de se tratar, de se curar, porque ela não quer passar por essa vergonha. Né? E, então, assim, ele vai trazer essas perspectivas, mas que na hora que eu estou falando isso aqui com vocês, eu não quero que vocês sejam ingênuos e tolos ao ponto de achar que estou dizendo que a ciência não é uma verdade, que a ciência não traz uma verdade, não traz, não é algo comprobatório, tá? Eu estou dizendo que não é apenas uma pessoa presa dentro de um laboratório. Né? Tem outros fatores que vão atuar sobre o fazer ciência. E é disso que Guerreiro Ramos está falando. Que ao fazer ciência, ao se pensar em fazer ciência, a pessoa tem que ter uma sensibilidade maior. Porque já existem todas essas outras coisas que vão nos influenciar para um caminho ou outro científico. Tá? Então, assim, ele bebe dessa fonte e eu queria que vocês também soubessem um pouco sobre isso. E todas as vezes que vocês
adentrarem ao conhecimento científico, que vocês se lembrem um pouco dessa perspectiva crítica, tá? Então é isso que eu quis trazer para vocês um pouco hoje. E passando para o próximo slide, eu quero deixar o reforço do convite para que vocês leiam o texto do Guerreiro Ramos, que eu deixei disponível na sala virtual, né, que se chama Teoria Administrativa e a Utilização Inadequada de Conceitos. Né? Esse texto é o texto base dessa aula de hoje, é o texto de onde eu tirei as perspectivas que eu vim falar para vocês, tá? Então é muito importante que vocês leiam e tenham essa perspectiva crítica sobre o conhecimento administrativo, sobretudo na administração pública, tá? Então nessa aula de hoje, que nós falamos sobre um pouco sobre o Guerreiro Ramos, um pouco sobre a perspectiva dele da ciência como conhecimento científico, dos excessos interdisciplinares, né? Pensamos um pouco sobre sociologia do conhecimento. Essa aula termina agora, tá? E nós sigamos aí juntos.